Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais. Capítulo 5, exercício número 5. Vamos ao enunciado. O eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo. Então, temos aqui o eixo, tá? Que é utilizado aí para transmitir os torques dessas engrenagens, e o objetivo é determinar a tensão de cisalhamento máxima absoluta que ocorre nesse eixo. Esse eixo é um eixo maciço que tem um diâmetro constante de 30 milímetros. Então, a gente tem aí definição de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar, tá? Então, se a gente pegar aí a seção transversal, né, que vai ser uma seção aí circular para o eixo, essa vai ser a seção em todo o eixo. A gente fazendo a representação dela, vamos ter. Então, aqui é o centro. Aí a gente tem que foi dado o diâmetro e eu vou representar aqui como um raio, tá? Então, esse raio seria um raio C, que é o raio máximo da seção. E aqui teríamos um raio que seria o raio genérico R, tá? Então, fazendo a representação, colocando o torque no sentido positivo, então se a gente colocar que aqui é o eixo que ocorre o torque, tá? Temos aqui o eixo axial, colocando que o sentido positivo, girando aqui, seria do torque, a gente teria aí, analisando, que a tensão máxima de cisalhamento, ela vai ocorrer no raio máximo, ou seja, quando o raio é igual a C. Então, a tensão máxima é torque vezes C dividido pelo momento de inércia polar, tá? Então, eu tenho, colocando aqui, a tensão de cisalhamento, ela ocorre aí perpendicular ao raio. Aqui está a tensão de cisalhamento máximo, tá? Ela ocorre de forma linear. Então, teríamos aqui, ó, nesse raio R, a tensão de cisalhamento. E aqui no centro, a tensão de cisalhamento seria nula, tá? Então, agora, como a gente tem que a seção é constante, tá? Para achar a tensão de cisalhamento absoluta, a gente vai ter que achar quem é o torque máximo aí sobre o eixo, já que esse valor é constante e esse valor é constante para cada seção. Então, como a gente tem que achar o torque máximo, a gente faz o diagrama de torques. Então, vou fazer aqui embaixo do próprio desenho, puxando as linhas aqui, para a gente achar onde vai estar o torque máximo sobre o eixo, e aí assim a gente determina a tensão de cisalhamento máximo. Então, representando aqui. Tá. Aqui está o eixo X, aqui seria o torque, tá? Então, o que a gente tem? Se a gente aplicar um corte aqui, ó, entre o trecho AC, né? A gente tem um torque ali, rotacionando no sentido aí anti-horário, então é um torque positivo. Para ter aí o equilíbrio, meu torque tem que estar no sentido negativo. Esse é o torque aí entre AC, tá?
ou seja, é um torque da intensidade 300 no sentido negativo, tá? Tá no sentido horário, um torque negativo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou representar que nesse trecho eu tenho um torque aqui de menos 300, tá? Aqui é um torque negativo. Aí eu tenho, fazendo um corte entre esse trecho, a gente tem agora 300 no sentido aí anti-horário, ou seja, 300 positivo, e a gente tem aqui 500 no negativo. Então a gente tem uma resultante de menos 200. Para compensar esse menos 200 aqui nesse trecho, a resultante tem que estar no sentido aí anti-horário, que seria o TCD, o torque entre C e D, tá? Que vai ser no valor de mais 200 Nm. Então, ali do menos 300, ele sobe e vai lá em mais 200. Aí continua constante até a próxima engrenagem, tá? Aqui seria o mais 200. E depois fazendo um corte aqui nesse trecho, né? A gente vai ter aí 300, aí a gente tem aqui o menos 500, então fica aí menos 200, aqui a gente tem menos 200, então vai ficar menos 400, então aqui a gente tem que ter no sentido aí positivo, tá? No sentido horário, anti-horário, o torque entre D e B, que vai ser para compensar os menos 400 que está girando para lá, de 400 Nm positivo, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui na ponta. Então, do 200, vamos ter aí que vai ser para o mais 400 e vai até o final. E aqui, positivo, temos aí esse é o diagrama de torque, tá? Que está na unidade aí de Newton por metro. Então, o que a gente tem? Aonde vai ocorrer a tensão de cisalhamento máximo? Vai ocorrer onde o torque é máximo. O torque máximo ocorre no torque entre D e B, que é de 400 Nm. Aí, falando desse termo aqui, que é o momento de inércia polar, como a gente tem um eixo que é maciço, né, que vai dar aí o raio de 15 milímetros, já que ele deu o diâmetro, a gente tem que, colocando em função do raio, é π sobre 2 vezes c elevado à quarta, o raio à quarta, tá? Substituindo ali na equação, a gente pode escrever que tensão de cisalhamento máximo vai ser igual ao torque vezes c dividido por aí π sobre 2 c à quarta. Aí c simplifica com a quarta, fica ao cubo. E temos que a tensão de cisalhamento máxima vai ser o 2 passa multiplicando lá o torque dividido por π vezes c ao cubo. Então vamos calcular aí o torque máximo absoluto, né? Porque aqui a gente vai ter um torque máximo, que vai ser devido ao 200 aí Nm, aqui vamos ter outro torque máximo, tá? Mas o absoluto no eixo é onde ocorre o torque máximo, que é o de 400 Nm. A gente vai ter que é 2 vezes, então, 400 Nm dividido por π vezes c ao cubo. C é metade do diâmetro, 15 ao cubo, vou deixar em milímetro ao cubo, tá? Aí aquele metro ali eu vou converter para milímetro, então eu sei que 1 metro é 10⁻³ milímetro, tá? Aí vou cortar metro com metro e
1 milímetro corta com ao cubo, fica ao quadrado. Aí Newton por milímetro quadrado é megapascal. E aí a gente calcula em megapascal aí a tensão. Então a gente vai ter 2 vezes 400 vezes o 10 à terceira dividido aí por π vezes 15 ao cubo. A gente tem o valor de tensão máxima de cisalhamento absoluta de 75, arredondando aqui, 0,5 Newton por milímetro quadrado, que é megapascal, tá? Essa é a tensão de cisalhamento máxima que está ocorrendo aí, absoluta, né? Que ocorrendo sobre o eixo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!